Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre estoicismo, dessa vez sobre o célebre livro Meditações de Marco Aurélio, imperador romano, que na verdade não escreveu essas reflexões com a intenção de constituir uma obra de filosofia ou mesmo uma obra. O título original que Marco Aurélio deu a esses escritos foi Reflexões para si mesmo. É claro que, posteriormente, estudando os estoicos e a prática estoica do imperador Marco Aurélio, esse livro foi publicado como uma obra do estoicismo e destaca-se entre uma de suas mais célebres obras, o que diz muito sobre o caráter e a personalidade de Marco Aurélio, que era um homem muito simples, era o homem mais poderoso de seu tempo e ao mesmo tempo mais humilde, o que se considerava um servo do Império Romano e buscava viver de acordo com a razão, de acordo com a bondade. E para Marco Aurélio, a vida era muito simples. Bastava você viver de acordo com a natureza, seguindo as virtudes, o bem, a contentação com a porção de destino que foi reservado para você e uma nobre resignação diante da vida, aceitando-se como algo passageiro, como um fruto que cresce na árvore, fica maduro, depois cai e apodrece. Marco Aurélio chama muita atenção para esse aspecto temporário e fugaz da existência, assim como para a servidão e a crença nos deuses. Ele é muito influenciado por Epicteto, que foi assunto do último vídeo sobre estoicismo, do mais recente antes desse. Ele foi muito influenciado por ele e também por outras pessoas. E ele começa essas meditações, essas reflexões para si mesmo, dando esse devido crédito a elas. Nesse vídeo eu vou tratar apenas dos livros 1 a 4, são 12, então serão 3 vídeos para cobrir essa obra, porque é uma obra muito densa, muito cheia de detalhes e metáforas e reformulações de princípios que são os mesmos, que são princípios sólidos, não especificamente do Marco Aurélio, é claro que com a sua perspectiva, mas pertencentes à escola do estoicismo. Porque na filosofia antiga, no período helenístico, o que há são escolas, mais do que filósofos individuais. São escolas cujos filósofos acrescentam pequenos grãos e perspectivas de uma grande sabedoria que é legada através de diferentes gerações. E ele cita Sexto Empírico, ele cita Epicteto, e ele cita também pessoas que são próximas a ele. Por exemplo, ele começa dizendo: de meu avô Vero herdei o bom caráter e a serenidade. De minha mãe a religiosidade e a generosidade. E por aí vai. Aí no item 9 do livro 1, que é esse que ele começa agradecendo e dizendo de quem ele herdou quais virtudes, de Sexto, falando do filósofo Sexto Empírico, a benevolência e o modelo da família conduzida pela autoridade paterna e a concepção de uma vida de acordo com a natureza, que é o princípio fundamental do estoicismo. É você viver de acordo com a necessidade, com o rumo das coisas que você não precisa entender nem concordar, mas que você deveria educar-se a aceitar, né? A não se indignar com aquilo e sim buscar estar de acordo com aquilo, buscar uma concordância que não é óbvia num primeiro momento, né? É um viver de acordo com a natureza. E aí ele cita várias outras pessoas, de Máximo, no item 15. O autocontrole e não perder o rumo certo por nada.
e a plena confiança e o bom humor em outras situações, inclusive nas doenças, e a mescla no caráter de doçura e seriedade, e realizar o que está diante de si sem reclamação. 16. De meu pai, herdei a polidez e a paciência exercidas com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente, e a indiferença em relação à vanglória nas coisas chamadas honras, e o amor ao trabalho e a persistência, e a disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum. Não venerar os deuses supersticiosamente, não agradar aos homens por ambição nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo, firme, não destituído do senso do que é belo e nobre nem meramente inovador, e gozar das facilidades da vida permitidas pela abundância propiciada por sua fortuna, sem manifestar orgulho, gabar-se ou ao mesmo tempo hesitar, de modo a usufruí-las livremente, quando presentes, sem exibir ansiedade nem afetação, e quando ausentes, delas não carecer. Interessante. Então, não há, por exemplo, como em Epicteto, uma resignação absoluta com relação a coisas mundanas, à fortuna. Em Marco Aurélio, há uma nobre aceitação e apreciação das suas próprias conquistas, desde que não corrompida para o vício, o orgulho, a ostentação, esse tipo de coisa. Então, eu acho que Marco Aurélio e Sêneca estão um pouco mais próximos, ainda que Epicteto esteja ali também com um pensamento muito afinado, né? Porque é o pensamento da escola, que cada um tem uma perspectiva mais individualizada, mas que pouco difere da matriz. Por fim, ele agradece aos deuses, né? Dos deuses recebi bons avós, dos bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos. Quase todos aqueles que possuo, e devo aos deuses jamais haver cometido qualquer falta contra qualquer um deles. Então, mais à frente, no livro 2, ele começa as suas reflexões propriamente. Começa assim: acolhe a alvorada já dizendo antecipadamente para ti mesmo: vou topar com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o pérfido, com o invejoso, com o insociável. Todas essas qualidades negativas lhes ocorrem por conta de sua ignorância do bem e do mal. Eu, entretanto, que completei a natureza do bem, que é nobre, e a do mal, que é vil, e a natureza de quem incorre no erro, a qual me é inata e a minha aparentada, não apenas porque do mesmo sangue ou da mesma semente, como também porque participante de idêntica inteligência e parcela da divindade, não me é possível ser prejudicado por nenhum deles. Então, o mal que é causado a uma pessoa virtuosa, que tem as virtudes estoicas, é um mal apenas aparente, superficial. Não é um mal que não atinge a pessoa de verdade, né? Aquilo não me atinge de verdade. Então, tem essa redenção interior, né? Que eu falei bastante no primeiro vídeo, que situa o estoicismo no contexto do período helenístico, que é um contexto muito pessimista do ponto de vista da organização social, que foi onde o estoicismo surgiu, né? Aqui a gente já está falando de um estoicismo em Roma, mas é uma Roma no tempo do Império, né? No tempo em que as pessoas, os cidadãos, não têm mais a importância política que uma vez tiveram, assim como na democracia grega, né? Há uma certa decadência nesse sentido da participação do indivíduo na sociedade em Roma também. Mas muitos sabem que o governo de Marco Aurélio, particularmente, foi um dos mais bem elogiados historicamente, e ele é considerado o último bom imperador romano. Uma coisa interessante que é comentada nessa edição aqui é que Marco Aurélio ele não é propriamente, ou pelo menos não intencionou ser um filósofo estoico, mas sim um estoico, né? Para ele não se trata de refletir sobre o que constitui o indivíduo virtuoso, né? Se trata de ser esse indivíduo. Então,
Lembra-se que, para o estoicismo, a filosofia é ética. A filosofia não é especulação, não é o que fazia Platão e Aristóteles na maior parte de sua obra, e sim aquilo que diz respeito à parte ética, à parte da conduta, de como viver a vida, como botar em prática os princípios retos. E assim a condição do sábio é arrebatada e nenhum mal pode acontecer. De verdade, porque para eles, quando se vive de acordo com a natureza, tudo está no seu lugar. E nada pode realmente te prejudicar. No segundo item ele diz: isto que sou é carne, sopro vital e faculdade condutora. Abandona teus livros, não distrai tua mente. Exatamente isso de não se preocupar com a especulação, não se preocupar com a metafísica, não se preocupar com a filosofia da natureza, mas guardar os princípios retos, né? Mas, como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela, pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira, pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de vezes. Não te lamentas com as dificuldades fixadas pelo destino no presente, nem temas ou procures fugir do que para ti está reservado no futuro. Agora, veja o item 17 do livro 2, que é um dos mais significativos e famosos. O tempo é um ponto no que diz respeito à vida humana, ao passo que a substância flui, a percepção sensorial é imprecisa, a composição do corpo inteiro facilmente putrescível. A alma é um peão que rodopia, o destino difícil de ser previsto e o prestígio carente de discernimento. Em síntese, tudo aquilo que diz respeito ao corpo é um rio, enquanto o que diz respeito à mente ou à alma é um sonho e uma fumaça. Quanto à vida, é uma guerra e uma estada em país estrangeiro, a fama dada na posteridade, um esquecimento. O que então é capaz de nos oferecer uma orientação? Somente a filosofia. Esta requer vigiar para que a divindade interior se mantenha não violenta e incólume, acima de prazeres e sofrimentos, sem agir de maneira aventureira, destituída de meta, nem mentirosa e hipócrita, dispensando absolutamente a ação ou inação alheias. Ademais, aceitar todo tipo de acontecimento e o lote que nos cabe, seja qual for, como provenientes daquele lugar, seja onde for, de nós mesmos provimos. E principalmente aguardar a morte em uma disposição favorável e tranquila, porquanto ela nada é senão a dissolução dos elementos a partir dos quais cada ser vivo é composto. Isso basicamente sintetiza os princípios mais importantes. Lembra que ele está escrevendo isso para si próprio, né? E ele realmente viveu esses princípios. Como podemos estudar por sua biografia, por a sua convivência com aqueles que foram seus contemporâneos e pelo seu governo. Se assim, para os próprios elementos, nada há de se temer no fato de cada um se transformar continuamente no outro, por que temer e preocupar-te com tua transformação em dissolução no conjunto? Isso é conforme a natureza, e nada que é conforme a natureza constitui mal. Isso é a chave. Então, para os estoicos, a natureza é una e indivisível. Você é parte de um todo que é muito maior que você. E tudo está no seu lugar. Portanto, aceite-se como esse fenômeno passageiro no vir a ser das coisas, do único ser, que é a própria realidade e que também é a divindade. Para os estoicos é uma e mesma coisa. Se você está gostando do vídeo e descobriu esse canal agora, aproveite para se inscrever, para assistir mais vídeos sobre filosofia, como este aqui, toda semana. Se você quer ler as meditações de Marco Aurélio, o link para a compra está na descrição. Comprando através desse link, você vai ter a mesma edição que eu e vai estar também ajudando esse canal. A reflexão sobre a morte também é algo muito presente na escrita de Marco Aurélio, como a reflexão no item 3 do livro 3, que diz o seguinte: depois de curar muitas doenças, Hipócrates ele próprio contraiu doença e morreu.
o famoso médico da antiguidade. Os caldeus anteciparam a morte de muitas pessoas para em seguida serem eles também colhidos pelo destino. Alexandre, Pompeu e Caio César, após tantas vezes destruírem por completo cidades inteiras e retalharem em campo de batalha muitos milhares de soldados de cavalaria e infantaria, também um dia partiram da vida. Heráclito, que tanto investigou e se pronunciou acerca da natureza, em torno da destruição do mundo pelo fogo, acabou morrendo com o corpo internamente repleto de água e deitado no estrume. Demócrito foi morto por piolhos ou vermes. Sócrates foi morto por outra espécie de verme. Aqui ele está fazendo uma referência à condenação e à morte de Sócrates na Grécia por parte de alguns conspiradores que fizeram falsas denúncias e que acarretaram no seu julgamento, e ele, por ter uma atitude nobre com seus princípios, uma sublime disposição de não abandonar o que acredita, acabou sendo condenado a tomar a cicuta e morrer por envenenamento, né? Isso é narrado na Apologia de Sócrates, que eu já tratei aqui no canal, você pode assistir esse vídeo aqui nesse card aqui em cima, assim como a morte propriamente é narrada no Fédon, 2 diálogos de Platão muito importantes e influentes para a filosofia. Sócrates também era um grande modelo para os estoicos. Qual o sentido disso? Então, para o Marco Aurélio, né, essa polis que condenou Sócrates, esses conspiradores são outra espécie de verme. Qual o sentido disso? Embarcaste, realizaste a viagem e alcançaste a costa. Ora, desembarca. Se para outra vida, tampouco aí faltarão deuses. Se, contudo, desembarcares na insensibilidade, cessará para ti sofrimentos e prazeres e deixarás de ser servidor de um vaso de carne, que é tão inferior quanto aquele que serve é superior, pois este é inteligência e divindade, enquanto aquele é terra e sangue mesclados ao pó. No item 10, no final, ele vai dizer: efêmera, portanto, é a vida de cada um, e pequeno é o cantinho em que vive. Efêmero, inclusive, é o mais duradouro dos renomes oferecidos pela posteridade, e até isso segundo uma sucessão de pessoas medíocres que não tardarão a morrer. Basicamente, se você é famoso, você é lembrado por pessoas por um certo tempo, mas eventualmente todas essas pessoas vão morrer e a sua memória, que vai ser legada entre algumas gerações, também vai eventualmente morrer de todo mundo. Não importa se você é um imperador, um artista ou quem quer que seja, Beethoven também vai ser esquecido. E é engraçado que ele fala que essas pessoas, além disso, são medíocres. E até isso segundo uma sucessão de pessoas medíocres que não tardarão a morrer, que nem sequer conhecem a si mesmas, muito menos aquelas que morreram há muito tempo. Isso vai ser apenas um nome, um indício, uma notícia. O livro 4 começa de um jeito muito interessante, pois logo no primeiro item, Marco Aurélio faz alusão à capacidade humana de ajustar-se diante dos acontecimentos indesejados, diante do infortúnio, da anomalia que se apresenta, se manifesta no seu plano de ação. Ele diz o seguinte: o que é interiormente soberano, quando em conformidade com a natureza, é atingido de tal forma pelos acontecimentos que lhe é sempre fácil ajustar-se, na medida do possível, aos acontecimentos que são oferecidos. Com efeito, não dá preferência a nenhuma matéria exclusiva, mas se impulsiona na direção de sua meta, ainda que sob certas condições excepcionais. Produz sua matéria com base naquilo que lhe faz oposição, assim como o fogo quando se apodera do que nele é lançado, sem o que uma pequena candeia seria apagada. Quando, porém, o fogo é forte, depressa incorpora a si mesmo o que é sobre ele depositado, o que o consome e se eleva a partir disso. Então, é para que você seja como esse fogo, como essa chama que cresce a partir daquilo que é jogado nela. Isso é incorporado por ela e ela se fortalece com aquilo. Encontrar uma maneira de se fortalecer com os obstáculos, com as dificuldades e crescer a partir daí.
Quanto ganha em lazer aquele que não dá atenção ao que diz o vizinho ou ao que ele faz ou pensa, mas se limita às suas próprias ações para que sejam justas, impregnadas de devoção religiosa e próprias do homem bom. Não olhes à tua volta, impressionado, para as maneiras de ser negativas e funestas, mas em lugar disso, caminhar rapidamente com retidão pela linha rumo à meta, sem se dispersar. É muito legal que ele inclui essa coisa da meta, que é algo muito compreensível para nós contemporâneos. Parece que ele está falando conosco, embora isso tenha sido escrito há 2000 anos atrás. Isso poderia ser encontrado num vídeo de YouTube, sabe? É muito interessante como que os estoicos têm esse poder, né, de atravessar diferentes épocas e ser realmente um modo de vida perfeitamente adaptável. Embora hoje em dia tenha talvez em parte tornado-se uma espécie de moda, né? Provavelmente que não agradaria pessoas como Marco Aurélio ou Sêneca, que levaram isso realmente a sério, do fundo de suas almas. Todo aquele que busca a fama póstuma não imagina que cada um daqueles que dele se recorda não tardará a morrer, e que seus sucessores, por sua vez, também acabarão mortos, até finalmente a inteira recordação extinguir-se. Então, as mesmas ideias são reelaboradas, porque isso eu acredito que é ele reescrevendo e reforçando os princípios que ele acreditava e que guiavam a sua própria vida. No item 26, ele diz: não perturbes a ti mesmo, torna-te simples. Causam danos a ti, aquele que o faz causa dano a si mesmo. Foste atingido por algum acontecimento? Ótimo! Tudo aquilo que acontece foi determinado para ti pelo universo desde o princípio e segundo a trama do destino. Em síntese, a vida é curta. Tira vantagem do presente com prudência e justiça. Sê sóbrio, sem constrangimento. É interessante que o Sêneca diz que a vida não é curta. A vida é curta quando mal aproveitada. Para o sábio, a vida é extensa, mesmo se ele viver pouco. Do ponto de vista físico, do ponto de vista, do tempo físico, assim, do tempo de uma longevidade. Mesmo que ele viva 30 anos, pode ser que ele viveu mais do que alguém que viveu mal por 70. Então, é interessante como que o Sêneca dá esse salto da qualidade para a quantidade. Ele diz que a vida não é mais qualitativamente considerada como breve quando se vive bem. É basicamente o argumento central sobre a brevidade da vida, que eu já tratei aqui no canal e que você pode acessar aqui nesse card. Eu vou ler agora o 40, o 41, o 42 e o 43 do livro 4, que também são muito fortes. Concebe ininterruptamente o mundo como um ser vivo único, possuidor de uma substância única e uma alma única, como todas as coisas remontam a uma faculdade de percepção única, como todas as coisas atuam por um impulso único, como todas as coisas concorrem para a causa de todas as coisas. Ademais, como estão tecidas e enoveladas em conjunção. Como declarou Epiteto, és uma pequena alma que soergue um cadáver. Ao ser em transformação, nada de mal ocorre, como nada de bom ocorre ao ser que tem a transformação como seu fundamento. O tempo assemelha-se a um rio e a uma corrente violenta constituídos pelo vir a ser das coisas. Com efeito, tão logo cada coisa é vista, já é incorporada e sucedida por outra que obedecerá ao mesmo processo. Há uma influência heraclítica muito grande aqui. Se quiser conhecer a filosofia de Heráclito, clique no vídeo aqui em cima também no card. E falando nele, no 46, ele é diretamente citado. Tem sempre em mente as palavras de Heráclito. A morte da terra é o nascimento da água. A morte da água é o nascimento do ar. A morte do ar é o nascimento do fogo. E assim, inversamente. Para concluir essa primeira aula sobre meditações, eu vou ler o final do item 48 e o item 51 do livro 4.
Percorre, portanto, esse curto período de tempo em harmonia com a natureza e encerra teus dias serenamente a imitar uma azeitona que cai quando madura, a louvar a terra que a fez nascer e a agradecer a árvore que a produziu. 51. Caminha e corre sempre pelo caminho curto, e o caminho curto é aquele conforme a natureza, de modo que tudo o que digas e faças seja maximamente sensato. Com efeito, com esse projeto e procedimento, vais te afastar dos golpes do sofrimento e das expedições militares, bem como de todas as sutilezas e ostentações. Então, Marco Aurélio tem um pensamento muito sólido, muito oxigenado, no sentido que as mesmas ideias e os mesmos princípios são reformulados e reforçados ao longo de uma obra muito, evidentemente, íntima e de caráter pessoal que, felizmente, chegou até nós e que constitui, talvez, um dos maiores guias para a vida, né? Uma das maiores obras da ética de todos os tempos, assim. E continuaremos em breve tratando dos livros 5 a 8. Qualquer comentário, qualquer dúvida, fique à vontade para escrever aqui embaixo.